Bom, então, para a gente começar hoje, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: a gente está com algum atraso no nosso cronograma, que não era esperado, e aí, por isso, eu vou adiar todas as entregas que a gente tinha, então, do trabalho 1 e da lista 3, para a última aula do ano. Né? Nossa última aula está prevista para o dia. Deixa eu conferir aqui, mas eu acho que é dia 22 de dezembro. Isso. Que é a véspera do recesso. Tá? Então, nesse dia, a gente deixa marcada a entrega da terceira lista e do trabalho. Né? O trabalho eu vou mandar para vocês individualmente entre hoje e amanhã, e a terceira lista já está lá disponível. Tá? Eu vou mudar a, a data, o prazo final para entrega lá na sala da disciplina. Tá bem? Bom, dito isso, né, vamos começar então a falar um pouquinho sobre o conteúdo da disciplina, certo? Pode falar. Professor, Uhum. desculpe te interromper. A respeito do trabalho, como vai funcionar? Vai ser um tema individual para cada aluno e a gente vai ter que trabalhar em cima desse tema? Como... A ideia do trabalho é que cada um vai resolver um problema específico. Então, vocês vão receber das mais variadas temáticas dentro do que a gente já viu até agora, que vai ser basicamente até o fim da segunda lei da termodinâmica. Né? Então, vocês vão ter desde temas de gases até agora entropia de processos irreversíveis, entropia total, né? Para retornar, para fazer. Né? Cada um vai receber um individual. Então, vocês vão resolver o que está proposto lá e me enviar, como se fosse numa forma parecida com a lista de exercícios, né? Então, vocês resolvem tudo com o máximo de detalhes, né, para deixar claro o que vocês entenderam e o que não entenderam, e eu vou corrigir, né, individualmente também. Né? A ideia, a diferença com a lista é que a lista todos recebem a mesma, né? O trabalho, cada um vai receber um totalmente diferente, né? Individualizado. Tá? Entendi, professor. Muito obrigado. Nada. Mais alguma coisa? Pode falar, tá, gente? Eu vou falando assim, mas é só vocês me interromperem a hora que vocês quiserem ou precisarem, tá? Então vamos lá. Na última aula, a gente estava resolvendo alguns problemas ligados à entropia, né? Então a gente mostrou uma. A gente, né? Opa, minha mesinha saiu do lugar aqui. A gente estava discutindo pontos ligados a processos reversíveis, especialmente. Então, a gente mostrou que para um processo reversível, né, a gente sempre pode pensar no seguinte, né, que a gente, primeiro, a gente pode calcular a variação de entropia do processo para o sistema e a variação da entropia do processo, né, para a vizinhança. Lembrando sempre que a variação da entropia do sistema não tem nada indicando aqui para facilitar um pouco a nossa notação. A soma dessas duas variações de entropia dá a variação de entropia total. Né? Essa é a mais relevante. A gente mostrou que para um processo reversível, a variação de entropia total é zero. Mas não necessariamente a variação de entropia para o sistema é zero. O que acontece é que para num processo reversível, a variação da entropia do processo ela é exatamente igual, mas com sinal invertido, né, à variação da entropia da vizinhança. Ou seja, as duas têm o mesmo valor em módulo, mas com sinal invertido. Né? Então, isso vai resultar numa entropia total igual a zero. Isso só vale para processos que sejam reversíveis. A ideia hoje é a gente olhar um pouquinho para alguns processos irreversíveis.
né? Aí a gente vai lembrar, né, a diferença de um para o outro. Um processo reversível, por exemplo, uma expansão reversível. Ela é uma expansão em que a pressão externa e interna, elas são praticamente, exceto por um diferencial, a mesma ao longo do processo. Então, é um processo que, se eu estou variando a pressão de forma diferencial no sentido positivo, e eu reverto para o sentido negativo, eu tenho o mesmo resultado, né? Eu consigo voltar para a condição anterior, né? Um processo irreversível, isso não acontece. Então, o exemplo que a gente resolveu já no curso foi a expansão contra a pressão constante, né? Quando a gente resolveu a expansão contra a pressão constante, a gente viu que o que você tem é uma expansão e uma geração de trabalho que tem um certo valor, mas pequeno, variações infinitesimais no sentido contrário não fazem com que o sistema volte para a condição anterior. Então, a gente chama isso de irreversível. A gente também percebeu que sempre que a gente tem um processo reversível, isso lá no começo do curso, né? Sempre que a gente tem um processo reversível, a gente tem um máximo de trabalho ou máximo de calor trocado pelo sistema. Depende do que a gente quer, né? Para um processo irreversível, isso não é verdade, né? Então, a gente sempre que a gente tem um processo reversível, a gente tem o que a gente pode chamar de trabalho máximo, né? Ou troca de calor também máximo, né? Para um processo reversível. Para os irreversíveis, a gente tem que verificar isso, né? Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente viu que a igualdade da entropia com Q sobre T de um processo só é válido para calor reversível, né? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui agora para um processo irreversível? Essa que é a pergunta, né? Talvez a gente tenha que pensar. E aí, para isso, eu pensei em alguns exemplos, né? A gente pode analisar, por exemplo, a expansão irreversível de um gás, que é sempre a primeira coisa que a gente resolve, porque a gente consegue resolver analiticamente de forma relativamente simples. Então, a gente pode pensar na expansão isotérmica irreversível de um gás ideal. Né? Bom, para um gás ideal, o ΔS se a gente for pensar, né, para o sistema, vai ser dado por... Não, aqui está... Opa. Se for reversível, né, o ΔS vai dar NR ln de V2 sobre V1. Né? A gente viu isso porque a gente já calculou o calor associado a um processo isotérmico, né? Para um gás ideal. Acontece que a gente já viu, né? A gente sabe que a entropia é função de estado. Se a entropia é função de estado, o ΔS para o sistema ele vai ser o mesmo, né? O importante aqui no sistema, no processo ser ou não reversível, é uma questão para a gente pensar para o ΔS total. Mas para o ΔS do sistema, como ele é a função de estado, o importante
é V2 e V1, né? Quer dizer, ou seja, a gente precisa só saber o que acontece com a variação de volume, né? Então, o ΔS para esse processo vai ser o mesmo, vai ser NR ln de V2 sobre V1. Mas no caso da vizinhança, isso não é verdade. Não é necessariamente verdade. Não que o ΔS não seja função de estado, é só que a vizinhança pode estar em diferentes situações, né? Então a gente pode, agora, colocar aqui mais ou menos, né? Para a vizinhança, a gente pode querer pensar o seguinte: a vizinhança pode estar num monte de estados. A gente pode pegar um caso extremo, né? Então vamos pensar aqui que a vizinhança num caso extremo, né? Num caso extremo, a vizinhança pode ser vácuo, né? Então a gente vai pensar que essa expansão que tem esse ΔS do sistema aqui de cima é expansão contra vácuo. Se a expansão é contra vácuo, talvez vocês devem ter resolvido isso na lista de exercício, né? Qual que é o valor do trabalho nesse caso? Alguém lembra? Né? A gente tem que lembrar que se é vácuo, né, o nosso trabalho ele é menos a integral de pressão externa dV. Né? E aí, contra vácuo, qual que é o valor da pressão externa? É zero. Né? Então, contra vácuo, o trabalho é zero. Especialmente, né, para um gás ideal. O processo é isotérmico. Então, a gente está aqui contra vácuo, certo? O processo é isotérmico. Se ele é isotérmico, para um gás ideal, que é o nosso caso aqui, ΔU é igual a zero também. Se ΔU é igual a zero, quer dizer que o calor trocado é zero. Né? Porque o trabalho é zero, ΔU é zero, implica que o calor é zero. Né? Então, nesse caso extremo aqui, o ΔS da vizinhança é zero também. Né? Isso tudo aqui vai levar a gente a dizer que o ΔS da vizinhança para esse processo é zero. Né? Se o ΔS da vizinhança é zero, o ΔS total, que é o ΔS do sistema mais o ΔS da vizinhança, vai ser dado por um valor diferente de zero, porque ele vai ser dado vai ser NR ln de V2 sobre V1, que é o ΔS do sistema, mais zero. Ou seja, né, o nosso ΔS total é NR ln de V2 sobre V1. Isso é muito diferente do que a gente viu lá no sistema reversível, né? A gente vai lembrar aqui também que como o V2 é uma expansão, né? A gente está falando que é uma expansão. Como o V2 é maior que V1, isso implica que o ΔS total, NR são valores positivos, né? O ΔS total é maior que zero para esse caso. Né? Então a gente passa a ter agora um processo que não é mais sem variação de entropia. Né? Tá, então esse é o caso extremo, né? A situação mais profunda que a gente pode ter sobre isso. Agora, o que acontece, né? Mesmo que, né, um outro caso, né, um caso em que a pressão, capo, eu estava pensando em pressão, escrevi P aqui. O caso em que P externa
é diferente de zero, né? Você tem uma pressão externa aí que tem um valor qualquer, né? O que acontece aqui é que como se diz? Como esse processo aqui não é reversível, então o trabalho na vizinhança ele vai ter um módulo que é menor do que o trabalho reversível, né? Que é o trabalho do sistema. O sistema, a gente está associando, está dizendo que a gente pode usar para ele o valor reversível, porque o ΔS do sistema é uma função de estado, né? Para a vizinhança, a gente não tinha calculado isso, né? Para a vizinhança, o ΔS da vizinhança, desculpa, o trabalho da vizinhança vai ser diferente do trabalho reversível na vizinhança, né? Então vai ser menor que esse trabalho. Ou seja, né, o trabalho na vizinhança é menor que NR-LN de V2 sobre V1, que é o trabalho que o sistema faz, né? De novo, o processo é isotérmico, né? Como o processo é isotérmico, a gente vai ter ΔU igual a zero, e isso implica que Q é igual a menos W, né? Lembrando a definição da energia interna, né? Então, aqui a gente também vai poder dizer que, usando agora essa equação que eu vou chamar de 1, a gente pode substituir aqui que o Q da vizinhança é menor do que o Q do sistema, NR-LN de V2 sobre V1. Né? Desculpa, seria o Q sobre T, né? Eu fiz um monte de anotação aqui, né? Vai ser menor. Tá? Se isso é verdade, eu estou batendo no fio aqui toda hora. Né? Se isso aqui for verdade, então a gente vai chegar numa situação interessante, né? A gente pode dizer, então, que o ΔS do sistema é maior que o Q irreversível. Aqui é irreversível, eu devia ter colocado aqui, né? É maior que o Q irreversível, que é trocado com a vizinhança, né? Sobre a temperatura, já que o processo é isotérmico, dá para fazer isso, né? Ou seja, isso aqui ele tem uma relação direta com o que a gente faz, né? Com o que a gente tinha notado. Porque, olha só, isso aqui indica para a gente que o ΔS que a gente tem no nosso sistema, ele é maior que o calor, né? Então, a gente pode, né, pensar em generalizar isso aqui. Eu não estou resolvendo, né, porque eu quero generalizar. Né? Então, a gente percebe que isso aqui é verdade, então o trabalho, a entropia do sistema é maior que esse calor trocado, de forma irreversível. Se a gente generalizar isso daqui, a gente vai ter uma situação em que, se a gente incluindo o caso de calor reversível, né, a gente vai ter que o ΔS do sistema ele é maior ou igual a Q sobre T. E aí o que acontece? O ΔS ele é igual a Q reversível sobre T, e o ΔS ele é maior que o Q irreversível sobre T. Né? E aí, o que é importante aqui a gente perceber é o seguinte, né?
Esse jeito de escrever que está dado aqui parece uma coisa relativamente simples, mas também é um enunciado da segunda lei da termodinâmica, né? Isso aqui é o que a gente pode considerar, chamar de enunciado matemático da segunda lei da termodinâmica. Com essa definição, a gente pode reescrever agora, definir. Lembra que a gente definiu lá a segunda lei da termodinâmica, falando de máquina térmica, né? Só que a partir dessa definição, né, a gente pode reenunciar a segunda lei da termodinâmica, né? A gente pode escrever ela de novo. E dizer que a entropia de um sistema isolado tende a aumentar. Essa é uma forma de escrever esse enunciado, né? Ou seja, a variação de entropia nesse processo aqui, o que quer que seja, ela vai ser sempre num sentido de aumentar. Se para a entropia diminuir, você tem que fornecer energia para o sistema, né? É isso que esse enunciado aqui implica. Então, não é impossível você ter um processo que a entropia diminui. O que é impossível é que isso aconteça de forma espontânea. Você pode ter um sistema em que a entropia diminua desde que você dê energia para o sistema fazer isso. Se você deixar o sistema evoluir de forma espontânea, a entropia sempre vai aumentar, né? E aí, pensando na entropia, até agora a gente não definiu a entropia de forma microscópica. A gente não vai definir ela de forma microscópica. Mas a entropia, ela pode ser pensada sempre como uma forma de distribuição da energia, né? Maior distribuição da energia. Tem uma como se diz? Talvez não um erro, né? Mas um excesso de linguagem que associa diretamente entropia com bagunça, né? Então, quanto mais desordem houver, maior a entropia. Isso é uma definição muito limitada, né? A entropia, na verdade, ela fala sobre distribuição de energia. Então, quanto mais dispersa tiver a energia, maior a entropia. Não necessariamente maior dispersão de energia significa bagunça. Só significa que você não tem a energia do sistema presa ou limitada por alguma coisa, enfim, que não é espontânea, né? Ela não é limitada, ela está espalhada ao máximo. Essa é a tendência natural, sempre espalhar a energia, né? E aí, num excesso de linguagem, isso pode ser associado com desorganização, né? Mas não é verdade. Enfim, agora quando a gente for pensar, né, toda essa discussão, a gente pode continuar e resolver o nosso problema, né? A gente estava lá discutindo que agora o ΔS e essa relação dele com a calor, né, pode ser maior ou igual. Se eu pensar agora pensando, né, só na vizinhança de novo, a gente vai lembrar que o calor é igual, em módulo igual, mas sempre com sinal trocado, quando a gente está falando da vizinhança. Se eu pensar que esse calor está sendo trocado de forma irreversível pelo sistema,
Então, o calor que está sendo trocado de forma irreversível pelo sistema, ele vai ser igual ao calor, ao negativo do calor. Então, o tanto de calor que o sistema precisa para que o processo aconteça de forma isotérmica, o processo aconteça de forma isotérmica, eu acho que eu falei certo. Esse calor vai ter que sair da vizinhança, né? E aí, para a vizinhança, a gente vai, de novo, lembrar que é igual se for trocado de forma reversível, né? E aí, tá aqui. Então, esse aqui é o nosso calor, então a gente pode igualar isso aqui, né, a menos Q do sistema, né, irreversível, sobre T. Porque a vizinhança é um reservatório infinito. Então, essa igualdade aqui sempre vai valer, né? Aí a gente vai chegar numa situação de que o ΔS total e, de novo, né, esse ΔS total é o que define, né, se o processo é espontâneo, ou seja, se aquela expansão é espontânea, se aquela expansão lá que eu estou falando faz sentido, ele vai ser dado pelo ΔS mais o ΔS da vizinhança, né? O ΔS vai ser NR, Ln de V2 sobre V1, mais, ou na verdade menos, né? Vou apagar isso aqui. Menos Q irreversível sobre T. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem uma situação em que a gente tinha aqui o nosso ΔS total não pode ser dado só por isso, né? Porque você tem uma perda grande de um aumento, uma quantidade de calor absorvida muito maior, né? Para o processo ser irreversível, né? Como a gente sabe, né? Aí essa aqui é a expressão total, né? A gente sabe que esse NR-Ln de V2 sobre V1 é maior, né, em módulo, né, pelo menos, do que Q irreversível sobre T. A gente acabou de ver isso lá em cima, né? Os dois módulos aqui são... Esse aqui é positivo e a gente põe aqui em módulo para não gerar dúvida, né? Se isso aqui é verdade, a gente pode dizer, olhando para a expressão de cima, que o nosso ΔS total é maior que zero, né, para esse processo. Só que a gente não tem... aí a gente vai ter que medir esses valores, certo? Então a gente tem que ter o volume final, o volume 2, o volume 1, e a gente tem que ter uma forma de medir esse calor que saiu da vizinhança, tá? Então mas isso de uma forma ou de outra, isso dá para a gente... a ideia é a seguinte: se agora a gente tem um ΔS que é maior que zero, mas esse ΔS é o ΔS total. Não importa o ΔS do sistema só, o ΔS total maior que zero. Então, a gente pode considerar que esse processo é espontâneo. Tá? Então, ou seja, a expansão do gás que a gente está levando em conta aqui, ela é um processo que é espontâneo, porque ele tem um ΔS total maior que zero, que está de acordo com o nosso enunciado da segunda lei da termodinâmica. Tá? A gente pode pensar também, né, em um outro exemplo,
talvez um pouco menos confuso, que seria a expansão adiabática reversível. Adiabática irreversível. Eu já chego num exemplo de químico, né, que químico gosta, tá? É só porque a gente precisa dessas contas, a gente vai precisar delas. A expansão adiabática irreversível de um gás ideal. De novo, né, como ela é uma expansão irreversível, a gente tem que lembrar que a expansão adiabática ela causa variação tá indo bem, de temperatura no sistema, né? Só que aí, se o processo acontece de forma irreversível, o sistema vai ter situações em que a temperatura não pode ser definida passo a passo, né, em qualquer ponto do sistema, porque vão ser geradas heterogeneidades no sistema. Então, a temperatura do sistema como um todo é muito difícil de ser medida. Então, a gente poderia pensar num processo aqui qualquer. Então, vamos pôr um diagrama TV, aliás. Se a gente puser um diagrama T por V, né? Então, o que é a expansão adiabática reversível? Então, a gente vai sair de um volume 1, eu estou chamando de B aqui no meu exemplo, só para não confundir as equações depois, e chegar num volume B. Isso é uma expansão. Eu saio de um volume menor e vou para um volume maior. Se essa expansão acontecer de forma adiabática, eu vou ter uma diminuição da temperatura. Então, eu começo esse processo numa temperatura TA e termino esse processo numa temperatura TB. Né? Então, é um processo adiabático qualquer que a gente tem dificuldade de conectar ele, né? Então, como é que eu saio? O que acontece com a temperatura quando eu saio daqui e venho para cá? Né? Eu saio desse ponto aqui, do ponto A minúsculo, e chego no ponto B minúsculo. A gente não tem como fazer esse desenho aqui de forma simples, né? O que conecta A com B? Para a gente fazer isso, o jeito da gente resolver é separar esse processo em mais de um passo reversível. Então, a gente pode ter isso aqui, né? Não é possível determinar o caminho, né? O caminho exato no processo irreversível. Então, a gente não vai conseguir resolver isso diretamente, porque a gente não consegue calcular a entropia, né? Irreversível. Então, o que a gente faz? A gente vai... Qual a palavra que eu usei mesmo? A gente vai propor um caminho composto de passos reversíveis. Né? O que é isso? Quer dizer, eu vou falar porque a gente vai isso aqui porque ΔS é função de estado. Então, o que importa é que eu saí de A e cheguei em B. Eu posso, então, fazer uma proposição de caminhos, de um caminho que seja uma sobreposição de passos reversíveis. Então, desde que eles conectem... Nossa Senhora. Desde que eles conectem
A e B no gráfico, né? Eu coloquei aqui duas possibilidades, né? Porque eu posso propor 35 passos reversíveis que saiam de A até B e resolver isso da forma que eu achar mais conveniente. Mas a gente pode pensar aqui, por exemplo, em um caminho com 2 passos. Existe um número infinito de possibilidades, né? Tipicamente, a gente sempre vai optar pela menor quantidade de passos possíveis, né? Então, a gente vai propor um caminho com 2 passos. Por exemplo, um processo 1 que seja uma expansão isotérmica reversível, seguido de um passo 2 que seja uma expansão adiabática reversível. Ou seja, se eu pegar nesse gráfico aqui, eu vou fazer esse caminho 1, esse primeiro caminho em azul, né? O que é uma expansão isotérmica? Quer dizer que eu vou aumentar o volume sem variar a temperatura. Então, vai ser horizontal aqui nesse gráfico. Então, eu faço o caminho I, vai ser esse ponto aqui, ele vai me levar até um volume linha qualquer. E, a partir desse ponto, eu faço uma expansão adiabática mais reversível, né? E aí eu tenho aqui uma forma que a gente conhece, que é essa queda mais ou menos exponencial, né? Eu posso ter um outro caminho com 2 passos, que seria agora eu vou chamar de outro jeito, tá? Chamar de arábico mesmo, que seria uma expansão adiabática até o VB, né? Reversível até B, não, até VB, né? E isso vai ser seguida por por um aquecimento reversível até o ponto B, né? E aí, o que são esses passos, na verdade? Então, a gente teria aqui, agora 1 e 2, né? Eu vou colocar em verde. A gente teria primeiro na verdade, aqui não é um aquecimento, enfim. Você tem uma expansão adiabática reversível que vai te levar, ela vai te levar ao máximo de diminuição da temperatura. Quando chega nesse ponto, que é o ponto VB, você tem, para chegar aqui no ponto B, você tem que variar a temperatura até chegar aqui. Então, aqui você teria o passo 1 e aqui você teria o passo 2, certo? Qualquer desses 2 caminhos que a gente escolher, se a gente conseguir resolver o que está acontecendo nos 2 casos, a gente consegue sair de A e chegar até B e calcular a entropia associada, a variação de entropia associada com esse processo, né? Então, a gente poderia chamar aqui de A e B, como eu chamei. Isso. E aí a gente pode resolver só, por exemplo, só o A, né? E aí vocês podem tentar resolver o B depois, né? Para a gente resolver esse caminho do jeito do A, né?
Então, o A, eu vou deixar aqui só, né? Então, seria isso aqui, ó. A parte aqui do ponto A faz uma expansão, eu vou refazer aqui, né? Faz uma expansão isotérmica reversível até um certo volume, que tem que ser o volume correto para a gente iniciar, para que a gente faça agora o segundo passo, passo II, né? Que seria uma expansão adiabática reversível que vai seguir por esse caminho, para essa linha azul aqui, tá? Então, vamos lá. Então, como é que a gente resolve o A? Vamos deixar esses dois passos aqui à vista, né? Para a gente resolver o A, a gente vai lembrar o seguinte, que como ΔS é a função de estado, ΔS do sistema, né, vai ser o ΔS de I mais o ΔS de 2I. Né? Ou seja, vai ser o ΔS da expansão isotérmica reversível, que está aqui, e o ΔS da expansão adiabática reversível, está aqui. Certo? Bom, então a gente tem que resolver agora individualmente cada um desses, né? O ΔS e I dá para a gente resolver sem fazer conta, né? A gente tem que lembrar que, como o processo é adiabático, Q trocado é zero. Nesse caso, isso vai nos levar a concluir que o ΔS e I é zero, tá? Mas isso é só uma etapa, então a gente já tem uma parte que é importante. O ΔS do passo 1, que é um passo isotérmico, já não é, para a gente ter esse processo acontecendo, lembrando que ele é reversível e isotérmico, a gente vai ter que calcular os valores, né? A gente vai lembrar que, como é isotérmico e é um gás ideal, ΔU é zero, o que implica que Q é igual a menos o trabalho. Isso implica, portanto, que Q é igual a nRT ln de V2 sobre V1. Né? E aí o nosso... Só que aí não é V2, né? Mas a gente substituir os valores que a gente está querendo aqui, né? O Q do processo I vai ser nRT ln, só que o volume inicial é o V de A, aqui, e o volume final desse processo isotérmico é o V'. Então, vamos colocar isso aqui. Aqui é V' sobre VA. Né? Então, o ΔS para o sistema, nesse caso, vai ser NR ln de V' sobre VA mais zero. Né? NR ln de V' sobre VA. De novo, né? Como V' é maior do que VA, o argumento do logaritmo vai ser maior que 1. Isso significa que o ΔS do gás, né, o ΔS do sistema para esse processo é maior que zero. Então, a gente consegue calcular aqui, dessa forma, o ΔS do sistema e ele é maior que zero. Né? Então, esse processo aqui é um processo, essa expansão vai efetivamente acontecer. Tá bem? Tá claro o que eu estou falando até agora, gente? Sim. Sim? Então, tá bem. Bom,
Bom, o B é similar, né? A gente pode até resolver o B também. Quer dizer, é similar. Agora o que a gente precisa fazer para resolver isso aqui? A gente tem que achar esse volume linha, tá? Então isso aqui é uma coisa que tem que ser pensado. Mas para o B, que é o caminho em verde lá no gráfico, o que a gente vai lembrar é que o ΔS do passo 1 também é zero, né? Porque também é um passo adiabático. Então, o nosso ΔS para esse caminho 2, ele vai ser dado simplesmente pelo ΔS do passo 2. Né? O ΔS do passo 2, ele é um sistema que é um aquecimento isocórico. Né? Então, é simplesmente, realmente, aquecer. Então, a gente pode igualar isso aqui como sendo a integral de dq sobre t, só que isso aqui é reversível. Entre t t', né, que tem que chegar lá, e tb. Né, lá no gráfico eu não cheguei a escrever o t', né? Então, nesse ponto aqui do gráfico, onde chegou a nossa adiabática hipotética aqui, né, do nosso passo, seria um t', que, né, foi causar a queda de temperatura final que chegou o nosso processo adiabático. Aí, a gente vai lembrar que, como é um processo isocórico, né, processo isocórico, vocês devem lembrar, quer dizer que o ΔV é zero. Né? Então, o calor trocado aqui é calor trocado a volume constante. Calor trocado a volume constante, a gente já viu que pode ser dado pela capacidade calorífica a volume constante, dt, a gente tem que integrar isso, né? Então, para a gente chegar a essa conclusão aqui, a gente pode substituir. Né? Eu acho que, na verdade, seria melhor eu ter escrito isso aqui de outra forma, né? A gente tem que resolver dq, né? A gente tem que resolver dq, que vai ser cv dt. É só porque isso aqui a gente consegue colocar direto na integral, né? Senão vai parecer que fica uma integral meio esquisita. A gente só tem que integrar, então, isso aqui de t' até a t do ponto B, de cv dt sobre t. Aí a gente vai lembrar que tudo aqui é positivo, né? Então, CV é maior que zero, necessariamente, né? Não existe capacidade calorífica negativa, temperatura também é maior que zero, e TB é maior que T', né? Então, na hora que a gente resolver isso daqui, a gente vai chegar necessariamente que ΔS é maior que zero. O que a gente precisa fazer? A gente tem que calcular, o desafio aqui final é calcular o valor da temperatura para esse processo adiabático, mas a gente tem as expressões que permitem que a gente calcule a variação de temperatura num processo adiabático reversível. Né? A gente já viu antes de começar a segunda lei da termodinâmica. Tá? Essas seriam duas formas da gente resolver esse problema. Vocês percebem que a gente não se preocupou, né? A gente não se preocupou em limitar os passos. A gente pode escolher o passo, a forma, o caminho que a gente quiser. A gente sempre vai procurar achar caminhos que liguem o inicial e o final
A única limitação é que todos esses caminhos têm que envolver passos que sejam reversíveis. E a gente sabe resolver a variação, a quantidade de calor trocada para esses passos reversíveis. Tá? Aí um exemplo, que talvez seja mais interessante, é o caso de uma transição de fase, né, de uma substância química irreversível. Certo? E aí, o que é uma transição de fase irreversível? Vocês sabem o que é a diferença de uma transição de fase reversível para uma irreversível, gente? Alguém quer falar? Ou escrever também? Eu olho aqui. A transição de fase, bom, pelo jeito não, né? Ninguém quer falar. A transição de fase irreversível, ela acontece numa temperatura diferente da temperatura de equilíbrio, né? Então, por exemplo, né? Transição de fase reversível para água, né? Se eu tiver na pressão padrão, né? A temperatura né, na temperatura de 0 graus Celsius, eu vou ter a transição de fase reversível. Ou seja, eu estou na condição em que há equilíbrio entre a água sólida e a água líquida. A gente vai ver por que isso acontece, tá? Nesse ponto, a gente tem uma transição de fase reversível. Uma transição de fase irreversível acontece quando você coloca a água no congelador da geladeira, né? Então, a irreversível é quando você tem uma das fases mais estável. Então, o exemplo que eu tenho aqui é a água, que eu tenho aqui que a gente consegue resolver numericamente, eu digo, né? Água líquida a menos 10 graus Celsius, nas condições padrão, fazendo a transição de fase para água sólida a menos 10 graus Celsius. Esse processo é irreversível, né? Ou seja, você não consegue, ao colocar a água a menos 10 graus Celsius, se você esperar atingir o equilíbrio, isso pode ser rápido ou não, você vai ter água sólida. Você não tem água líquida residual. A água está toda transformada em água sólida. Esse processo não é um processo reversível. Se você mantiver essa temperatura, pequenas variações de temperatura aqui não vão transformar a água líquida de volta, a água sólida de volta em água líquida, né? Só que se esse processo é irreversível, como é que eu faço para calcular a variação de entropia dele? Diretamente não dá. Tá bem? Então, como é que eu faço para calcular isso aqui? Eu vou precisar propor um caminho que envolve um número de passos reversíveis. A minha proposta para a resolução disso aqui é assim: a gente pode fazer em 3 passos. Primeiro, a gente faz um aquecimento reversível da água líquida a menos 10 graus Celsius até a água líquida a 0 graus Celsius. Depois a gente faz a conversão, né, ou a transição de fase reversível, água líquida a 0 graus Celsius para água sólida a 0 graus Celsius. Aí eu vou calcular aqui um ΔS 1, né?
Aí daqui eu calculo um ΔS2. No passo 3, eu faço um resfriamento reversível da água sólida a 0 graus Celsius até água sólida também, lógico, né? Sólida a 0 graus Celsius. Isso vai dar um ΔS3. O ΔS para esse processo, o ΔS do sistema, vai ser igual a ΔS1 mais ΔS2 mais ΔS3, porque é uma função de estado. Então, eu saio de água líquida menos 10 e chego em água sólida menos 10. Se eu consigo fazer isso, eu tenho, né? Não importa os passos que eu usar, se estado inicial e final forem os mesmos, eu tenho o mesmo valor de ΔS. Então, o que a gente tem que fazer agora é calcular esses valores, né? Os valores para cada um desses passos. Então, para o passo 1, o ΔS1 vai ser dado simplesmente como essa integral de dq por t para esse processo que é reversível entre a temperatura de menos 10 graus Celsius, depois a gente converte, né, até 0 graus Celsius. Né? Se eu fizer isso, né, lembrando que a gente está num processo que não tem controle de volume, então provavelmente a gente está num processo que é isobárico, a gente vai usar o valor da capacidade calorífica da água. Vamos pensar em um mol, né? Da capacidade calorífica, a pressão constante molar da água. E aí a gente tem que resolver essa conta, né? Se a gente fizer uma aproximação que é razoável, porque o ΔT é pequeno, de que a CP da água é constante nesse ΔT de 10 graus, então a gente pode simplesmente chegar numa situação em que a gente tem a capacidade calorífica molar da água, então o CP sai da integral, né? E a gente fica com a integral de 1 sobre T dt, que é ln de T. Eu não pus o nome, vou chamar de T2, né, que seria o 0 graus Celsius por T1. A capacidade calorífica da água molar, ela é tabelada, né? T2 é 273,15 Kelvin, T1 é 263,15 Kelvin. A capacidade calorífica da água você pode pegar numa tabela, isso vai levar você à conclusão, eu anotei o valor aqui, de que a variação de entropia nessa primeira etapa é de 2,807 Joule por Kelvin por mol. É só substituir os valores, a gente já resolveu o problema aqui, né? Se eu fizer agora para o passo 2, que é a conversão de fase, a transição de fase reversível, né? Nesse caso, o nosso ΔS2 é um processo isotérmico, né? Então, isso aqui vai ser simplesmente o ΔH sobre T. A gente já viu isso umas 2 aulas para trás, né? E aí, o ΔH dessa transição, ele agora a gente está passando de líquido para sólido, né? Então, ele é de 6.009 Joule por mol, numa temperatura, né? Esse processo acontece a 0 graus Celsius. Vou apagar esse traço, que foi muito ruim. Numa temperatura de 273,15 Kelvin. Isso vai dar para a gente menos... Aqui é negativo, né? Porque está passando de líquido para sólido, né? Então, é menos 6.009 Joule por Kelvin por mol. Isso dá, então, menos 21,996. Já que eu coloquei 3, dá 3 ali aqui em cima. Vamos usar o mesmo número de decimais.
Joule por Kelvin por mol. E a gente pode calcular agora a entropia no passo 3, agora resfriando o gelo. A capacidade calorífica do gelo é menor que a da água, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente precisa integrar, considerar a capacidade calorífica como uma constante. Então a nossa integral de Cp molar agora para o gelo, né? dt por T vai ser de 0 graus Celsius até menos 10 graus Celsius. Então a gente tem uma diminuição da temperatura. Só que e aí, assumindo que Cp molar do gelo também é constante no ΔT, a gente vai ficar com Cp molar do gelo, Ln de T, agora é T1 sobre T2, né? A nossa final é 263, a nossa inicial é 273. Isso vai dar para a gente, de acordo com as minhas contas, né, por causa da variação da capacidade calorífica, vai dar para a gente menos 1,356 Joule por Kelvin por mol, pegando da tabela, né, as capacidades caloríficas. E daí vai acontecer uma coisa muito estranha. Não sei se vocês já perceberam. O ΔS para esse processo, o ΔS do sistema, lembra que não é o total, o ΔS do sistema, é simplesmente ΔS1 mais ΔS2 mais ΔS3, que é igual, então, a 2,807 mais menos 21,996 mais menos 1,356. Isso aqui é tudo Joule por Kelvin por mol, né? Isso dá para a gente um ΔS do sistema que é, se a minha conta não estiver muito errada, menos 20,545 Joule por Kelvin por mol. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? O ΔS é menor que zero. E agora? Quer dizer que se eu colocar, se o ΔS é menor que zero, quer dizer que se eu colocar água líquida no congelador, ela não vai congelar? Porque se o ΔS é menor que zero, esse processo não é espontâneo. O que vocês acham? Antes que vocês perguntem, eu não errei sinal, não é isso mesmo. Isso está certo? É o que vocês veem em casa? Alguém escreveu no chat. Eu lembro que eu não vejo o chat, hein? Deixa eu ver aqui. Com certeza não. Mas, também, sempre que eu ponho água no congelador e volto daqui a 2 horas, ela está sólida, né? Então, como é que a gente resolve isso? Está faltando alguma coisa aqui? Fala aí, gente. O que eu calculei até agora? Calculei o ΔS do sistema. Isso é tudo que eu posso calcular?
Bom, não, né? O ΔS menor que zero quer dizer que tem uma diminuição da entropia no sistema. Como a gente viu, né, é razoável isso, porque a gente está partindo de uma fase que é fluida, né, que é a água, que você tem uma liberdade de movimentação das moléculas, né, dentro de um volume, isso faz com que a energia fique mais distribuída na água, né? E aí você passa para água sólida, que aí você tem um enrijecimento da posição das moléculas de água num sólido, né? E aí a movimentação delas fica muito mais limitada. Então, o ΔS do sistema ser menor que zero não é alguma coisa surpreendente, né? Só que o que vai determinar se o processo é ou não espontâneo é o ΔS total. Só ele, né, determina a espontaneidade. Então, o que eu sempre tenho, não importa qual a conta que eu faço, para eu dizer se um processo é ou não espontâneo, eu preciso calcular o ΔS total. Então, para eu calcular o ΔS total aqui, eu preciso lembrar que o ΔS total é ΔS do sistema mais ΔS da vizinhança. Então, para eu determinar novamente se o processo é ou não espontâneo, eu preciso calcular agora o ΔS da vizinhança. O ΔS da vizinhança, que é o que eu ainda não calculei, a única coisa que a vizinhança percebe é que tem uma troca de calor quando você tem essa transformação. Esse ΔS, ele vai ser dado pelo, de novo, né, calor trocado pela temperatura. O calor trocado com a vizinhança. Se esse processo acontecer a pressão constante, que é o que a gente está percebendo, né, a P constante. Esse calor trocado com a vizinhança é menos o calor trocado pelo sistema, a pressão constante, né? Então aqui é a pressão constante. E aí calor trocado a pressão constante é ΔH. Então isso aqui é menos o ΔH da transição, que é essa solidificação, né? Ou cristalização. Mas na temperatura, né, a menos 10 graus Celsius. Aí a gente precisa, lógico, né, achar isso. Isso é tabelado também. Então tem numa tabela dizendo que o ΔH de solidificação da água a menos 10 graus Celsius já foi medido. Isso é 5,619 joule por mol de água, né? Então, como é que eu vou usar? Então, isso aqui é menos 5,6 kJ por mol, né? Então, eu vou pegar e vou fazer o nosso cálculo aqui do ΔS da vizinhança. Que, então, é menos 5,619 joule por mol na temperatura em que esse processo acontece, 263,15 Kelvin. Né? Isso dá positivo, né? Porque é menos com menos, 21,353 joule por Kelvin por mol. E aí agora a gente pode calcular um ΔS total, finalmente. O ΔS total vai ser o valor que a gente calculou para o sistema, que está dado aqui, 20,545. Negativo, mais o ΔS da vizinhança, 21,353. Tudo isso é joule por Kelvin por mol.
isso vai dar positivo 0,808 Joule por Kelvin por mol. Esse valor é maior que zero. Portanto, esse processo é espontâneo. Então, ΔS maior que zero, processo espontâneo. ΔS total maior que zero, processo espontâneo. Ainda bem, né? Porque senão, como é que a gente ia fazer gelo para colocar no suco de laranja depois, né? Certo? Então, com isso, a gente consegue mostrar o seguinte, gente. Primeiro, a gente consegue calcular o ΔS para qualquer processo, seja ele reversível ou irreversível. O ΔS do sistema para um processo reversível é fácil de calcular. Né? A gente só precisa conhecer as condições, né? Lembrar que é reversível, então ΔS é Q por T, e ver as condições para calcular o calor. Né? Por outro lado, quando a gente tem um processo irreversível, a gente precisa determinar o caminho, um caminho que passe por diferentes etapas reversíveis, para que a gente possa determinar o ΔS do sistema. Isso está ok, a gente consegue fazer. Para a gente determinar se um processo é ou não espontâneo, a gente precisa calcular o ΔS total. Só o ΔS não é suficiente. Então, é sempre o ΔS total. Então, é a entropia que determina a espontaneidade de um processo. Ou seja, um processo vai acontecer naquela direção ou não. Isso é determinado pela entropia total. Tá? A gente vai ver logo que a entropia total tem uma outra forma da gente chamar. Né? A gente consegue transformar ela e a gente vai ter um nome que, como químico, a gente vai usar muito mais, que são as energias livres, né? De Gibbs e de Helmholtz. Mas, de qualquer forma, elas são expressões dessa situação aqui que vem da segunda lei da termodinâmica. Todo processo espontâneo gera uma variação de entropia total maior que zero. Se isso aqui for verdade, o processo é espontâneo. Tá? É isso que a gente tem que ter sempre em mente. Tá bem? Alguma dúvida? A princípio não, professor. Agora o que vocês precisam fazer de novo é rever isso no livro, tá? Isso é muito importante. O que eu estou falando aqui, muitas vezes tem as minhas limitações didáticas, tem as limitações do nosso processo aqui remoto, tem uma série de coisas. Vocês precisam ir para o livro, porque essa conceituação, muitas vezes, ela demora um pouco para cair, né, para a gente amadurecer. E é importante também resolver os exercícios. Né? Isso aí vocês não têm a menor dúvida. Né? Resolver efetivamente, né, até o fim, tentar resolver e entender o que está acontecendo. Mas mantenham sempre isso em mente. O que determina a espontaneidade de um processo é a variação da entropia total. Tá, eu acho que por isso encerro o que eu queria conversar com vocês hoje. E aí a gente vai levando para frente. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre algumas variações de entropia né, para valores, para algumas situações específicas, e logo depois a gente vai começar a tentar entender, né, as energias livres, né? Nós já estamos quase chegando lá. Tá bem? Mais alguma coisa? Dúvida? Pode falar. Não, eu tinha algumas dúvidas aqui da lista, mas eu vou tentar fazer elas, já que você adiou.
E aí, caso eu não consiga, eu te consulto numa aula futura. Tá, e não precisa ser na aula não, tá, João? Você pode me mandar um e-mail, se você precisar, a gente até, né, quem precisar, a gente pode marcar até de conversar. Eu tenho umas limitações de horário, mas a gente consegue achar um horário, tá? E vocês podem me mandar e-mail com dúvidas, vocês podem, se for uma dúvida que todo mundo tem, pode pôr lá no mural. Só que quando vocês escrevem no mural, eu não recebo e-mail, tá? Então, se alguém puser uma dúvida no mural e quiser me avisar, também facilita. Me manda um e-mail avisando que tem uma dúvida no mural, que aí, no mural, a vantagem é que quando eu responder, todo mundo vê. Então, se for uma dúvida que vocês estão percebendo que todo mundo tem, é só me mandar também. Tá? Beleza. Valeu. Pode ser a qualquer hora, tá? Não precisa ser só na aula, não. O meu caso é o mesmo do João também, professor. Eu tinha umas dúvidas da lista, mas já que você deu mais tempo, eu vou tentar fazer, né, reassistir as aulas, dar uma olhada no livro, tentar fazer de novo. Se eu não conseguir qualquer coisa, eu mando um e-mail. Tá bem, tá ótimo. Combinado, então. Então eu vou parar a gravação, daqui a pouquinho eu posto lá para quem tiver interesse.